Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Vista em 5 minutos. São os textos escritos por mim, publicados, postados no blog Ponto de Vista e agora transformados em vídeo. E no vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre o abandonar-se. Meu querido, minha querida, tenho observado que muitas pessoas cometem algumas atitudes e nem percebem que tais atitudes estão causando alguns reflexos nada positivos em si mesmos. Sem perceberem, começam a se colocarem à margem da própria vida. O tu ganha uma importância tão grande que o eu vai sendo colocado de lado, entende? E é aí que começamos a perceber algumas atitudes, tais como: acredita-se firmemente que a razão da felicidade está no tu e não no próprio eu. Acredita-se que não existe mais possibilidade de felicidade sem estar em contato com o tu. Acredita-se que a razão do existir está no tu. Acredita-se que jamais será possível amar uma outra pessoa. Acredita-se que o tu é o maior amor que já aconteceu ao eu. Veja bem, aqui eu não estou querendo colocar em xeque a veracidade do amor. Sim, ele acontece e ele é real. A vida do eu pode ter ganhado um colorido diferente ao estar amando o tu. Sem dúvida, a vida do eu pode ter ganhado um colorido diferente por estar amando o tu. Assim como o eu pode, de fato, não ter amado tão fortemente alguém como ama o tu agora. Sim, isso sim, também. Contudo, apesar de não estar duvidando do amor, estou questionando a divinização que fazemos do mesmo, sem que percebamos que ele é um sentimento que foi construído e cultivado por nós mesmos. Foram nossas atitudes, nosso comportamento e posicionamento do eu diante do tu que possibilitaram que o sentimento surgisse. Sim, o amor em si mesmo é algo que considero irracional. Vamos colocar este irracional entre aspas, tendo em vista que, na grande maioria das vezes, não conseguimos explicar por que amamos. É como querer dar razões do porquê se gosta do vermelho, do amarelo, de tomates ou de comida japonesa. Porém, apesar de considerar que o amor seja um sentimento irracional, no sentido de não ser explicado racionalmente, a forma como vivemos este sentimento deve ser racional. Então, se o amor é um sentimento irracional, no sentido em que eu não consigo dar as razões do porquê eu amo, do porquê que eu gosto, racionalmente falando, a forma como eu vivo esse sentimento tem que ser racional. Se não vivermos o amor de forma racional, e aqui entendo racional como equilíbrio, sensatez e conhecimento de si e do outro, então teremos uma relação também irracional. Isto é, cheia de conflitos, possessividade, anulações e humilhações diversas. A relação será para ver quem manda mais, e não um caminhar lado a lado, respeitando as diferenças e as características de cada um. Quando acredita-se em
tudo isso que eu acabei de citar, os exemplos que eu citei. Então, como consequência, o eu ficará dependente do tu. Ora, a partir do momento em que se cria uma relação de dependência, muito provavelmente acontecerá o abandono de si mesmo. Isto nada mais é do que o abandono do eu. O eu sai do centro de si mesmo para ceder lugar ao tu. É aí que vemos as situações de humilhação, de desrespeito e, ainda assim, o eu continua se rastejando pelo tu. Você entende? A gente vê aquelas situações de humilhações, de desrespeito e o eu continua se humilhando, se rastejando pelo tu. Mesmo o tu humilhando, desrespeitando. Por quê? Porque eu me considero dependente dele. Porque a pessoa colocou o tu no centro e acredita que ficar sem o tu é como ficar sem o próprio coração. É como se não pudesse viver mais. Então, passa a aceitar estas situações. Eu passo a aceitar humilhações, desrespeito. Curva-se diante do desrespeito, curva-se diante das humilhações, das ofensas e das atitudes que antes consideraria absurdas. Antes, você olhando alguém, você falaria, como pode a pessoa se deixar passar por esta situação? Como pode a pessoa se sujeitar a isso? E agora você que se curva diante destas situações. Anula-se diante do tu. Abandona-se o eu. Abandona-se assim o amor próprio. E prefere se considerar vítima de todas estas situações. É mais fácil fazer-se de vítima, pois assim acomoda-se na posição sofredora e não precisa agir. E sabe por que a pessoa não quer agir? Porque agir significa colocar o eu no seu devido lugar e assim tomar as atitudes que precisam ser tomadas. É preferível entregar-se às lágrimas, a arregaçar as mangas e empreender a reconstrução de si mesmo. A pessoa prefere entregar-se às lágrimas do que arregaçar as mangas na reconstrução do próprio eu. Somos tratados da maneira que permitimos sermos tratados. Quando o eu deixa de estar no centro e cede lugar ao tu, fica à margem da própria vida, assistindo e aceitando as atitudes praticadas pelo outro. Olhe para a sua vida. Pergunte-se se você não se colocou à margem da sua própria vida. Você não se abandonou? Se sim, o que precisa ser feito? O tu tem todo o direito e liberdade de lhe abandonar, mas você jamais pode abandonar o seu próprio eu. Nunca. Assuma o centro da sua vida novamente. Coloque-se em seu devido lugar. Colocar-se em seu devido lugar não é ser egoísta e prepotente, mas apenas ter amor próprio. E quando você coloca o eu no centro da sua vida, e assim tem o amor próprio, então o tu estará no seu devido lugar também. Cada qual no seu lugar. Só assim poderá estar bem e ter uma relação equilibrada, como estar numa gangorra. A gangorra só mantém o equilíbrio quando cada qual está no seu devido lugar. Estar nesta relação equilibrada não significa, por sua vez, ausência de conflitos ou desentendimentos, mas apenas que o bem-estar será 1000 vezes superior aos pequeninos mal-estares que acontecerão
justamente por fazerem parte de qualquer relação tipicamente humana. Pense nisso. Um forte abraço.